Olá, meus amores, tudo bem? Hoje aqui então, trovadorismo, tá? Primeira escola literária da literatura portuguesa, certo? Trovadorismo então tem seu início em 1198 ou 1189 ou 1198 com a descoberta aí da Cantiga da Ribeirinha, né? A escrita na cantiga é datada de um desses anos, né? Por conta da idade do documento, né, por ser bastante antigo, não dá para perceber bem se seria 1189 ou 1198, mas lembrando, essas marcações de início e fim das escolas literárias, elas serão meramente didáticas, tá? Só para a gente ter uma noção da época, né, até que ponto mais ou menos chegaram, enfim. E o trovadorismo, então, ele vai contemplar esse, vamos dizer, final do século XII e perdurar aí até mais ou menos o século XV, tá? Com o início do humanismo. Então, é um estilo que durou bastante tempo, tá? Porque esse nome trovadorismo, né? Uma porque chamávamos aí os artistas, né, de trovadores, essa nomenclatura até existe ainda até hoje, mas quem seriam esses trovadores? São nobres, né? A gente não pode esquecer que por muito tempo quem vai conseguir produzir alguma literatura são nobres, porque a eles era dado o direito de se alfabetizar, né? A gente sabe que grande parte aí da população não tinha direito ao estudo, né? A uma instrução. Bom, e esses trovadores, então, eles sabiam compor, eles sabiam musicar alguma coisa, né? Utilizar um instrumento, certo? Então, são esses compositores do trovadorismo. Mas por que esse nome também, trovador, né? Nós estamos falando aqui que trovadorismo teria origem no verbo trovare, tá? Que significa encontrar. E encontrar o que eles desejavam? Encontrar música e adequá-la aos versos, ou seja, encontrar um equilíbrio perfeito aí entre música e escrita, certo? Então a gente está falando de uma escola literária que vai apresentar um acompanhamento musical, tá? Aqui para vocês a gente tem essa cantiga da Ribeirinha, né? Esse primeiro texto, né? Esse registro escrito do Paio Soares de Taveirós, e a gente percebe como a escrita é bastante diferente do português que nós conhecemos, né? Nós estamos falando aí de uma época em que há muita influência do espanhol, enfim, sobre o português, tá? Há uma junção dessas línguas ainda que não foram lá muito bem divididas, isso vai começar a partir do humanismo, tá? Então aqui, no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, caja moiro por vós, e ai, minha senhora branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha senhor, desde ao que é o dia, ai, me foi a mim muito mal, e vós, filho de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha da ver eu por vós guarvaia. Pois eu, minha senhor, da alfaia nunca de vós houve nem ei valia da correia. Então, bastante diferente, bastante singular aqui, tá? O que a gente tem? Esse eu lírico masculino que lamenta aí para essa mulher a quem ele chama de senhor, a gente vai ver que isso é bastante característico desse tipo de cantiga, em que mal dia em que se levantou, quer dizer, maldito dia em que ele a viu e ela não era feia, quer dizer, ele percebe a beleza dela e a partir daí começa a sofrer por esse amor que não será correspondido, tá? A gente vai entender isso mais para frente então. Bom, qual é o contexto histórico então que a gente tem no trovadorismo? Primeiro, sistema feudal, tá? Divisão por castas dentro da sociedade. Então a gente sabe que o camponês nunca vai conseguir alçar um degrau maior numa escala social. Senhor feudal é o ápice, né, desse sistema de castas, né? Então, o nobre, ele nunca vai chegar a ser plebeu e o plebeu nunca chegará a ser nobre, tá? Então, essa impossibilidade de transferência ou de ascensão de uma
casta para outra, vai fazer que isso se reflita também na literatura, tá? Por isso que a gente vai perceber esses amores impossíveis, porque é impossível você alçar um degrau a mais numa escala social, tá? Dentro desse sistema. Relações de subserviência total a Deus, tá? Porque essa subserviência total a Deus, nós estamos falando de uma época aqui do teocentrismo, né? Então, se o homem ele deve essa subserviência a Deus, de que maneira isso vai aparecer dentro da literatura, tá? Na literatura, o eu masculino, né, será subserviente a essa mulher amada, tá? A sua dama. Então, há uma relação de subserviência do trovador à dama, do cavaleiro à donzela, certo? Dentro das novelas de cavalaria. O ambiente é palaciano, principalmente para as canções, para as cantigas líricas, tá? Essas sentimentais. As satíricas a gente vai ver que seria para outro tipo de ambiente, a gente vai entender por quê, por causa do teor, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. E nós temos aqui os cancioneiros, né? O que seriam esses cancioneiros? São coleções de cantiga onde estão aí reunidas essas cantigas, tá? 3 cancioneiros dentro do trovadorismo. Cancioneiro da Jula, com 310 cantigas, cancioneiro da Vaticana, com 1205 cantigas, e o cancioneiro Colucci Brancuti, ou da Biblioteca Nacional de Lisboa, aí com maior volume de cantigas, 1647, tá? E além disso, a gente tem o acompanhamento musical. Acompanhamento musical geralmente aí pelo alaúde, que seria esse instrumento, tá? Então a música e a literatura aqui falando a mesma língua, ok? Unidas aí. Vamos para as cantigas líricas então. O que são cantigas líricas? São cantigas sentimentais, tá? A gente tem que fazer essa distinção entre lírico e satírico. Lírico é o sentimental, né? O satírico será uma crítica, enfim, ok? Quais são as cantigas líricas sentimentais? Temos duas: cantiga de amor e cantiga de amigo. Vamos primeiro às características da cantiga de amor. Seria mais ou menos como aquela do Pai Soares de Taveirós, né? Cantiga da Ribeirinha. Eu tenho o eu lírico masculino, tá? O tema, que seria esse, ele fala sobre o seu amor sofrido, tá? O seu amor que dizemos de coita, é uma relação de vassalagem, porque ele ama a uma mulher extremamente idealizada, né? Vocês viram ali na cantiga da Ribeirinha, que ela não é feia, né? É rosada, enfim. E, portanto, ela será inatingível. Então, se nós estamos falando de uma sociedade envolvida num sistema de castas e, por exemplo, não há possibilidade de trânsito entre essas castas, esse homem se coloca como um vassalo dessa mulher, tá? Ele está ali pronto a servi-la, e ele sabe que ele nunca chegará, ele nunca alcançará o status que ela tem. Então, ela estaria no topo de uma pirâmide e ele lá na base, tá? Portanto, esse amor acaba sendo algo bastante sofrido. E o ambiente, como eu já tinha falado, a corte. A cantiga de amigo. O eu lírico é feminino, mas lembrando, né, como eu tinha comentado, são autores masculinos aqui, né? A mulher não era dado o direito de educação, de instrução. O tema é a saudade. Nós temos saudade do quê? Saudade do seu amigo, saudade do seu amor, né? E com quem que ela vai falar? Porque esse homem, ele está distante, partiu para outra terra, partiu para a guerra, né? Então ela não tem como se dirigir a ele, porque ele está distante, ele não pode ser seu receptor. Então a gente vai perceber um diálogo com a mãe, um diálogo com a natureza. Então ela faz um diálogo com um terceiro elemento, falando sobre essa saudade. Na cantiga de amor, não. Esse lírico masculino, ele confessa o seu amor a essa mulher, inclusive, que ele chama de senhor, tá? Igual a gente viu, Mia Senhor.
O ambiente aqui, como ela vai estar no meio da natureza, tal, pode ser um ambiente pastoril ligado à natureza. Bom, cantiga de amor aqui é a cantiga da ribeirinha. Essas partes que estão em vermelho aqui, elas vão marcar justamente esse amor de vassalagem, né, de servidão, tá? O amor de coita, ideia mesmo de coitado mesmo, do sofrimento. Então, aqui uma tradução, tá? Direita aí, uma tradução do que seria, né? Então, no mundo ninguém se assemelha a mim enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por ti, ai, né? Minha senhora de pele alva e faces rosadas, minha senhora desde aquele dia, tá? Então, essas marcações a gente percebe o quanto esse amor é sofrido, né? Então, ninguém no mundo vai se igualar a mim, porque a minha dor é muito grande, porque eu estou aqui a morrer por você, ó minha senhora. Mas lembrando que na cantiga de amor, a escrita ainda é Senhor, tá? Não vai ter uma escrita senhora, isso aparece mais para frente. Aqui é Senhor, isso aqui é uma mera tradução aí entre aspas, tá? Outro exemplo aqui da cantiga de amor, a gente já percebe uma estrutura um pouco mais repetitiva, tá? Aqui do Dom Diniz, aí é o destaque para ele, tem mais de 138 cantigas, aliás, ele tem cerca de 138 cantigas, né? Que a gente tem aqui eu, minha dona, né? Então, isso é um refrãozinho, certo? Essa repetição. Então, a gente tem um tal homem, sei eu, aí bem talhada, que por vós tem essa morte chegada, vede quem é e sede lembrada, eu, minha dona. Então, aqui eu estou, né, sou esse homem que tem aí a sua sorte, seu destino selado, porque eu estou aqui a sofrer, a morrer por vós, né, enfim. Tudo bem? Bom, e a cantiga de amigo? Como eu falei, é um eu lírico feminino a falar desse homem amado que está distante, tá? E falando com algum elemento da natureza. Nessa daqui, por exemplo, do Dom Diniz também, a gente tem como ouvinte dessa cantiga as flores, tá? E aí ela vai perguntar: ah, você tá sabendo? Ó, flores, você sabe alguma coisa do meu, do meu amado que viajou, enfim. E aí depois a gente tem o refrão. Então vamos lá. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus eu é. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus eu é. Se sabedes nova do meu amigo, aquel que mentiu do que pôs comigo, ai Deus eu é. Se sabedes novas do meu amado, aquel que mentiu do que me há jurado, ai Deus eu é. Então, bastante repetido, tá? E aí a gente vê algumas estruturas aqui que são obrigatórias dentro da cantiga de amigo, tá? Primeiro, refrão, certo? Sempre a cantiga de amigo tem refrão. A cantiga de amor, como a gente viu antes, pode apresentar refrão. Não é uma exigência, mas pode apresentar, tá? Já na cantiga de amigo, isso é uma constante. Paralelismo, tá? O que é o paralelismo? É a repetição do verso e aí tendo uma ligeira modificação. Observem esses que estão em azul. Ai flores do verde pino e depois troca por verde ramo, tá? O do de baixo, né? Do verso, segundo verso é isso. Sabedes nova do meu amigo, troca o amigo, né? A palavra amigo aqui, o final, por amado. Aí vem aqui, aquel que mentiu do que pôs comigo, aquel que mentiu do que me há jurado. Então, o paralelismo é essa ligeira modificação que ocorre aí, principalmente nos finais dos versos, tá? E aí a gente tem o lechaprem. O que seria esse lechaprem? Quer dizer, você solta e pega, solta e pega. Como assim? Eu tenho a repetição do último verso da estrofe, ó, de que maneira? Se sabedes novas do meu amigo, se sabedes novas do meu amigo. Se sabedes nova do meu amado, se sabedes nova do meu amado. Continuando aqui, qual seria? Aquel que mentiu do que pôs comigo, mais um outro verso e o refrão, e depois aquel que mentiu do que me há jurado, mais um verso e o refrão. Então, é essa repetição, tá? Voltando, paralelismo, eu tenho então uma ligeira modificação no final do verso, tá?
Leixaprem, eu repito o verso em uma outra estrofe. E o refrão, como a gente entende até hoje, aí, o refrão o quê? É essa repetição, tá? Que vai aparecer em todas as estrofes, ok? Essa estrutura, ela é obrigatória dentro da cantiga de amigo. Então, vejam que, na realidade, por exemplo, nesse trecho aqui, eu teria, no máximo, aí criado, teriam sido criados, no máximo, 3 versos, 4 versos, por quê? Eu pego esse verso, repito aqui, mudando. Pego esse, repito aqui sem mudar nada, volto para cá, mudo só a última palavra. Então, é uma estrutura bastante simples, tá? Além aí da repetição do refrão também. Se é uma estrutura muito simples, geralmente, então, vamos dizer que eles davam mais valor àquele trovador que escrevesse cantigas de amor, ao invés do trovador que escrevesse cantigas de amigo, tá? Dom Diniz não extraía nessa preocupação porque ele consegue escrever tanto cantigas de amigo quanto cantigas de amor, tá? Mas a de amigo tem essa estrutura bem mais simples. Observem essa daqui, aqui ela já não está falando com a natureza, esse elo lírico já está falando com a mãe. Já percebo o refrão aqui, ó. Ai, madre, moro de amor, ai, madre, moro de amor, ai, madre, moro de amor, e por assim vai, tá? Percebo o paralelismo, ó. Não chegou madre, o meu amigo, não chegou madre, o meu amado, tá? Mudou amigo para amado. E o gesto prazo saído e o gesto prazo passado. Paralelismo, porque mudou saído e colocou passado. Leixaprem, ó. Pego aqui esse segundo verso e o gesto prazo saído e repito aqui o gesto prazo saído. O gesto prazo passado, aqui, com o gesto prazo passado. Então, eu tenho o paralelismo, que é a modificação, principalmente aí do final dos versos, e o leixaprem, que é a repetição de um verso em uma outra estrofe, tá? Então, também do Dom Diniz, e a gente percebe essa estrutura bem mais simples, bem mais simplória aí da cantiga de amigo. Vamos às cantigas satíricas aqui, né? São cantigas que trazem algum tipo de crítica, tá? Elas não eram lá apresentadas dentro dos ambientes palacianos, né? A gente vai perceber que até pelo teor, né? Elas seriam apresentadas em lugares públicos, ou seja, nas feiras, nas tabernas, tá? É uma literatura mais marginal aqui, de estar mesmo à margem, tá? Não dentro dos ambientes palacianos. Temos a cantiga de escárnio, que será uma sátira indireta, porque a pessoa não é atacada. Eu costumo falar que é quando você joga uma crítica, né? Se a carapuça servir, então, à vista, né? Então, você joga uma crítica geral assim, sem nomear ninguém, tá? Então, essa é a cantiga de escárnio. Mesma coisa que eu falar, tem pessoas, né, que falam mal dos outros. Então, é uma crítica indireta. E aí eu tenho ambiguidade, sutileza, é um vocabulário não tão agressivo, né? Enfim, a gente vai ser sempre tem essa zombaria, mas ela é colocada de forma mais leve, mais sutil. Agora, a cantiga de maldizer, não, ela não deixa nada em meias palavras, tá? Pelo contrário, a sátira direta identifica-se aqui, portanto, a pessoa. Então, ao invés de falar, tem pessoas que falam mal dos outros, aqui a gente vai ter aqui, ó, o fulano de tal fala mal dos outros. Então, é uma sátira direta, tá? Palavras de baixo calão. Tentei selecionar uma aqui que não pegasse tão pesado, mas existem algumas aí em que a gente percebe que alguns palavrões não se modificaram ao longo do tempo, tá? Tem um vocabulário bem mais pesado, bem mais chulo, tá? Mas aqui a gente tá tentando seguir o politicamente correto. Então, cantiga de escárnio, por exemplo, essa aqui do Juan Garcia de Gilead, né? Ai, dona feia, foste vos queixar, porque vos nunca louvei em meu trobar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Nada daquele amor de sofrimento que a gente teria na cantiga de amor, tá? Nada disso. O que ele tá falando?
Olha, mulher feia, você foi reclamar porque eu nunca mencionei você no meu trovar, né? Quer dizer, nunca mencionei você nas minhas cantigas, na minha arte. Então agora eu vou fazer uma cantiga para você, como você quer, né? E de que maneira eu vou te cantar? Quer dizer, que maneira que eu vou me referir a você? Dizendo que você é feia, velha e louca, né? Então, muito gentil aqui o que ele faz, né? Então, ele continua sempre repetir dessa maneira, que é uma mulher feia, velha e louca, né? Ou seja, ele faz uma crítica indireta, menciona uma mulher, uma situação, alguma coisa aqui, sem nomeá-la, né? Fica, para quem será que é, tá? Essa é a cantiga de escárnio. A cantiga de maldizer, a gente já percebe essa menção, ó. Trovas não fazeis como o Provençal, mas como Bernaldo o de Bonaval. O vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele o demo aprendestes, em trovardes mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que preendestes. Então aqui a gente já tem a nomeação da pessoa, né? Bernaldo de Bonaval, já tem essa identificação, então é uma crítica direta, não dá para pensar que seria para mim, não, porque tem o nome da pessoa, tá? E aí ele tá falando, obviamente, de que essa pessoa não teria nenhum tipo de talento, né? O vosso trovar não é natural, quer dizer, você não sabe criar uma cantiga, você não sabe criar uma produção, tá? A gente vai ter vários autores aí que vão soltar as alfinetadas um no outro, ok, galera? Bom, essa aqui, como eu falei para vocês, a gente não vou colocar os termos mais chulos, tá? Mas o que a gente tem é isso, esse baixo calão, dando nome aí à pessoa criticada. Nós teremos críticas sobre comportamentos políticos, a nobres traidores, a compositores que são incapazes, como o Bernaldo aqui, rivais amorosos, mulheres aí de hábitos duvidosos, enfim, várias críticas, né? Falar mal, todo mundo consegue, certo? Galera, fico aqui então, espero que tenham entendido, tá? Esse foi o trovadorismo, beleza? Qualquer dúvida é só falar. Beijos!